bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós teremos alguns exercícios resolvidos sobre o tema eletrodinâmica. Antes de passar para a resolução dos exercícios, vamos fazer uma pequena revisão dos principais conceitos que nós já vimos nas outras videoaulas. Primeiro conceito, corrente elétrica. Corrente elétrica é a razão entre a quantidade de carga que atravessa um condutor por unidade de tempo. Vimos as associações de resistores, tanto em série como em paralelo, e vimos que a resistência equivalente de um circuito em série é a soma das resistências dos resistores individuais. E quando você tem uma associação de resistores em paralelo, a gente tem que o inverso da resistência equivalente, ou seja, 1 sobre RE, é a somatória do inverso das resistências individuais. Ou seja, 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre Rn, tantas quantas forem as resistências que estão em paralelo. Vimos também a associação de geradores. Quando eles estão em série, a tensão equivalente é a somatória da tensão dos geradores individuais, e que quando eles estão colocados em paralelo, a tensão equivalente é a tensão de cada um dos geradores, e que nós só devemos ligar geradores idênticos em paralelo. Vimos a primeira lei de Ohm, que rege a proporcionalidade entre tensão, ou seja, U, e corrente, I, e essa razão de proporcionalidade é a resistência. E vimos as leis de Kirchhoff. A primeira lei de Kirchhoff é a lei dos nós, que diz que a somatória das correntes que chegam num ponto é igual à somatória das correntes que saem deste ponto. Ou seja, não existe geração nem desaparecimento de corrente. Tudo que chega tem que ser igual a tudo que sai. E vimos a segunda lei de Kirchhoff, também conhecida como lei das malhas, que diz que em uma malha fechada a soma das tensões é igual a zero. E aqui você tem que ter muito cuidado na convenção de sinais para que você não erre a utilização desta segunda lei de Kirchhoff. Então, vamos aos exercícios. Primeiro exercício. Temos aqui que um fio de cobre ele é percorrido por uma corrente elétrica constante com intensidade de 7 amperes. Sabendo que a carga elementar é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, qual o módulo da carga elétrica que atravessa uma seção transversal deste condutor durante o intervalo de tempo de 1 segundo? E tem a segunda pergunta aqui, que é: quantos elétrons atravessam esta seção transversal neste mesmo intervalo de tempo? Então vamos lá. Temos aqui um fio, temos aqui uma seção transversal desse fio, temos a nossa corrente elétrica que está atravessando essa seção transversal e ela é de 7 amperes, e isso acontece durante o intervalo de tempo de 1 segundo. Ou seja, os nossos dados são aqui: corrente de 7 amperes, ΔT igual a 1 segundo, carga elementar igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, e nós sabemos que corrente I igual a carga dividido por tempo. E sabemos que a carga é igual ao número de elétrons vezes a carga elementar de um elétron. Então vamos às equações. I igual a ΔQ sobre ΔT. I a gente já sabe, são 7 amperes. Tempo a gente também sabe, foi dado que é 1 segundo. Agora é só fazer a continha aqui e a gente tem que ΔQ igual a 7. 7 o quê? 7 coulombs, que é a unidade de carga elétrica. E agora vamos ao cálculo da quantidade de elétrons. Eu tenho que Q igual ao número de elétrons vezes E, que a gente acabou de calcular aqui, são 7 coulombs. A carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Logo, o número de elétrons é 7 dividido por 1,6, que é 4,375. 10 a 19 passa para o outro lado como 10 a mais 19. Então, o número de elétrons igual a
4,375 vezes 10 a 19 elétrons. Ok? Então, neste intervalo de tempo de 1 segundo aqui, uma corrente de 7 amperes faz com que 7 coulombs passem através da seção transversal, e 7 coulombs são iguais a 4,375 vezes 10 a 19 elétrons. Vamos agora ao nosso segundo exercício. Nós temos aqui que alguns dispositivos eletrônicos que utilizam materiais de baixo custo, como polímeros semicondutores, têm sido desenvolvidos para monitorar a concentração de amônia, que é um gás tóxico e incolor, em granjas avícolas, evitando então assim que as galinhas venham a morrer. A polianilina é um polímero semicondutor que tem o valor da sua resistência elétrica nominal quadruplicado quando ela é exposta a altas concentrações de amônia. Na ausência de amônia, a polianilina se comporta como um resistor ôhmico e a sua resposta elétrica é mostrada no gráfico abaixo. Então aqui, primeiro item aqui que é importante a gente entender. Nós temos aqui esse polímero semicondutor que é a polianilina. E ela tem dois regimes de funcionamento. Um regime de funcionamento quando não existe amônia e um regime de funcionamento quando existe uma alta concentração de amônia. Quando não existe concentração de amônia ou quando a concentração de amônia é muito baixa, ela funciona segundo este gráfico aqui, que é um gráfico de um resistor ôhmico. Por que é um resistor ôhmico? Porque aqui você tem que a relação entre diferença de potencial e corrente elétrica é uma reta. E esta inclinação dessa reta é que nos dá a resistência do material. E quando a gente tem uma alta concentração de amônia, o que acontece com a resistência elétrica deste material? Ele dá um pulo, ele multiplica por 4, ou seja, ele se torna um material muito mais resistente à passagem da eletricidade quando o nível de concentração de amônia é muito elevado. Então, vamos lá. E a pergunta que ele tem aqui é que o valor da resistência elétrica da polianilina na presença de altas concentrações de amônia é igual a, e aí você tem essas diversas opções aqui. Veja que ele está perguntando aqui o valor da resistência elétrica da polianilina na presença de altas concentrações de amônia, ou seja, quando ela é multiplicada por 4. Então nós vamos calcular a resistência da polianilina aqui, com base nesse gráfico. Esse é o regime para baixa concentração de amônia. Vamos multiplicar esse resultado por 4 para sabermos qual é a resposta para a resistência elétrica em alta concentração de amônia. Então, o que nós sabemos aqui? Nós temos a primeira lei de Ohm, U igual a RI, ou R igual a U sobre I, é a mesma equação, escrita de duas formas. Temos dados. Agora, para calcular essa resistência aqui, eu vou escolher dois pontos quaisquer nesta linha aqui. Então, eu escolhi esse ponto aqui, U1 igual a 2,5 volts, e neste ponto, aqui, 2,5 volts, e neste ponto eu tenho que I1 igual a 5 vezes 10 a menos 6, leia a escala aqui no gráfico, 5 vezes 10 a menos 6, amperes. E escolhi um ponto 2 também aqui, igual a diferença de potencial igual a 1, corrente I igual a 2, vezes 10 a menos 6, e agora eu posso passar para as equações. Lembrando sempre que a resistência, quando tem concentração elevada aqui, que eu chamei de RC, é igual a 4 vezes a resistência no regime ôhmico, que eu chamei de RO. Então, RO igual a ΔU sobre ΔI, R0 igual a 2,5 menos 1, 2,5 menos 1, dividido por 5 menos 2. 5 menos 2 vezes 10 a menos 6. Isso daqui dá 1,5 dividido por 3 vezes 10 a menos 6, que dá 0,5 vezes 10 a 6. Então, esta daqui é a resistência do material no regime ôhmico. E a resistência do material no regime com alta concentração é 4 vezes o do regime ôhmico. 4 vezes 0,5 vezes 10 a sexta dá 2 vezes 10 a 6,
Ou seja, a resposta correta é a letra E, 2 vezes 10 a 6 ohms. Exercício número 3. Dada a figura abaixo, calcule a intensidade das correntes 1 e 2. E aqui a gente vai relembrar as nossas leis de Kirchhoff. Lembre, corrente não aparece e não desaparece. Então existe a continuidade das correntes. E o que significa a continuidade das correntes? Significa que, dado um determinado nó, a soma do que chega tem que ser igual à soma do que sai. Então vamos pegar esse primeiro nó aqui. Quais são as correntes que estão chegando neste nó? São as correntes aqui de 12 amperes e 3 amperes. Bom, se está chegando 12 amperes e está chegando 3 amperes, a soma daquilo que chega é 15 amperes, que é 12 mais 3. E se chega a 15 amperes, tem que sair 15 amperes. Então, I1 é igual ao que sai deste nó, que é 12 mais 3, que é 15 amperes. Então, sai aqui 15 amperes neste ramo aqui, onde a gente marcou I1. E neste outro ramo aqui, olha, vamos ver este nó aqui. Quais são as três coisas que estão ligadas neste nó? Eu tenho 10 amperes, eu tenho 3 amperes e eu tenho I2 aqui. Se está chegando 10 amperes, tem que sair 10 amperes. Se neste ramo já sai 3 amperes, quanto sobra para sair nesse outro ramo? Sobram 7 amperes. Ou seja, I2 igual a 10, que é o que está chegando, menos 3, que já está saindo, igual a 7 amperes. Lembre-se, tudo que chega tem que ser igual a tudo que sai. Tudo que chega tem que ser igual a tudo que sai. Esta é a primeira lei de Kirchhoff, ou lei dos nós. Vamos agora ao exercício número 4. Determinar a resistência equivalente às associações de resistores mostradas nas figuras abaixo. Então aqui eu tenho 3 resistores, aqui eles estão associados em série, ou seja, um resistor depois do outro, e esses 3 resistores aqui estão associados em paralelo. Tá vendo? Eles estão ligados aqui nesses mesmos pontos aqui, nesses mesmos nós. Então o que acontece na resistência em série? Eu tenho aqui resistência 1 igual a 3, resistência 2 igual a 5, resistência 3 igual a 4 ohms. E a gente sabe que a resistência equivalente de uma associação em série é a soma das resistências. Então aqui, muito tranquilo, muito rápido, resistência equivalente é a soma de 3 com 5 com 4, que é igual a 12. Resistência equivalente neste caso igual a 12 ohms. E agora vamos fazer o mesmo exercício. Eu vou pegar os mesmos 3 resistores, só que agora eu vou fazer uma associação em paralelo. E a gente sabe o que? 1 sobre resistência equivalente é igual à somatória de 1 sobre resistência em paralelo. Então, o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências em paralelo. Ou seja, 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre 3, é o inverso de 3. 1 sobre 5 é o inverso de 5. E 1 sobre 4, que é o inverso de 4. Resolvendo isso aqui, a gente tem que 1 sobre resistência equivalente, mínimo múltiplo comum aqui 60. 60 dividido por 3 dá 20. 60 dividido por 15 dá 12. 60 dividido por 4 dá 15. 20 mais 12 mais 15 é igual a 47. 1 sobre resistência equivalente igual a 47 sobre 60. Resistência equivalente igual a 60 dividido por 47 ohms. Então, respostas dos nossos exercícios. Quando eu associo esses 3 resistores, eu tenho em série, eu tenho uma resistência muito maior que cada um deles, né? Porque elas se somam. Veja, resistência equivalente igual a 12. E quando eu associo em paralelo, eu tenho uma resistência muito menor do que os 3 aqui. 60 dividido por 47 dá cerca de 1,3, que é menor do que o 3, menor do que o 5, menor do que o 4. Ok? Lembrem-se dessas características das associações de resistores em série e em paralelo.
E agora vamos fazer uma resolução do exercício 5, onde nós vamos determinar o valor das correntes no circuito abaixo. Se você está estudando para o Enem, se você está se preparando para fazer provas de vestibular, preste bastante atenção neste tipo de exercício, porque esses exercícios, apesar eles não são complicados, mas eles são trabalhosos. Então, dependendo do número de correntes, do número de resistores, do número de geradores que são colocados, eles podem levar um certo tempo para a resolução completa deles. O exercício anterior era muito simples. Este exercício aqui, como nós vamos ver, eles demandam uma quantidade maior de tempo para a sua resolução. Então, preste bastante atenção nesse tipo de exercício para que você possa fazer um bom gerenciamento do tempo durante a sua prova. Então, vamos lá. Quais são os dados aqui? O que ele colocou aqui para a gente saber os valores desses elementos que estão no nosso circuito? O do gerador A aqui é 90 volts. O do gerador B aqui é de 40 volts. R1 igual a 2,5 ohms. R2 igual a 7,5 e R3 igual a 5. O que nós sabemos? Nós sabemos a primeira lei de Ohm, que U é igual a RI. Nós sabemos da lei das malhas. Então, olhando este ponto aqui, eu sei que o que chega neste ponto é igual ao que sai. Então, I1 mais I3 igual a I2. I2 igual a I1 mais I3. E a gente sabe que a somatória das tensões em uma malha fechada é igual a zero. Então, vamos usar agora esta equação nesta malha e depois nesta malha. E eu vou percorrer esta malha aqui neste sentido, porque eu gosto de percorrer sempre passando do potencial do gerador de negativo para positivo. Então a gente começa aqui, ó, eu tenho que, neste ramo eu cruzei o gerador, então mais o A, neste ramo não tem nada, neste outro ramo eu tenho R2, eu tenho a tensão, né, a queda de tensão nesse resistor, então é menos R2 vezes I2, e neste último ramo aqui eu tenho a queda de tensão no resistor 1, que é menos R1 vezes I1. Então eu tenho esta equação aqui na hora que eu percorro esta primeira malha. O A menos R2I2 menos R1 I1. E quando eu percorro esta outra malha aqui, eu vou percorrer esta malha neste sentido, no sentido anti-horário, e eu tenho que UB menos R2I2 menos R3I3 igual a zero. Então é aqui a segunda equação. UB menos R2I2 menos R3I3 igual a zero. Então agora vamos às nossas equações. Peguei essa primeira equação aqui, vamos substituir os valores, 90 menos 7,5 e 2, menos 2,5 e 1 igual a zero, menos 2,5 e 1, só joguei o 90 para o outro lado e o 7,5, porque eu quero deixar o I1 aqui isolado bonitinho. Vou dividir tudo por 2,5 aqui, primeiro multipliquei por menos 1, vou dividir tudo agora por 2,5, e aí eu tenho a primeira equação parcial aqui, I1 igual a 36, 90 dividido por 2,5 dá 36, 7,5 dividido por 2,5 dá 3, e 1 igual a 36 menos 3 e 2. Vou pegar agora a minha segunda equação de malha. UB menos R2 e 2 menos R3 e 3 igual a zero. 40 menos 7,5 e 2 menos 5 e 3 igual a zero. Vou deixar o I3 aqui desse lado de cá. Joguei todos os outros termos para o outro lado. Dividi tudo por menos 5 e fiquei aqui com a segunda equação parcial, onde I3 igual a 8, que é 40 dividido por 5, e menos 1,5, que é 7,5 dividido por menos 5, e 2. E agora vou juntar as duas pontas, I2 igual a I1 mais I3, era o que eu sabia aqui também, da equação da primeira lei de Kirchhoff, da lei dos nós, I2 igual a I1 mais I3, só substituir aqui, ó. O que é I1? É 36 menos 3 e 2. O que é I3? É 8 menos 1,5 e 2. 1 mais 3 mais 1,5 e 2. Né? Juntei todos os I2 aqui desse lado. Juntei os outros termos do lado de lá. 36 mais 8 dá 44. 3 mais 1 dá 4. Mais 1,5
dá 5,5 e 2 igual a 44. 44 dividido por 5,5, nós temos que I2 igual a 8 amperes. Agora que eu já sei I2, eu posso voltar nessas minhas duas equações aqui e calcular I1 e calcular I3. I1 é 36 menos 3 vezes I2, I2 igual a 8, 3 vezes 8 igual a 24, 36 menos 24, I1 igual a 12 amperes. Vou agora nessa minha outra equação aqui, I3 igual a 8 menos 1,5 I2, 1,5 vezes 8 igual a 12, 8 menos 12, I3 igual a menos 4. O que significa esse sinal menos 4 aqui? Significa que o desenho que eu fiz aqui, ao invés dessa corrente estar chegando aqui, ela está saindo. Então, eu simplesmente significa que aqui eu escrevi ou desenhei, né, essa corrente no sentido contrário ao que ele é na realidade. Ao invés de estar chegando neste nó, esta corrente I3 está saindo deste nó, por isso que aparece esse sinal menos 4. O módulo é 4, mas o sentido eu chutei no início do problema, eu desenhei de forma incorreta. E aí você tem aqui as correntes aqui, são 12 amperes chegando neste nó, 8 amperes saindo deste nó e 4 amperes saindo deste nó. Então chegam 12 amperes, saem 8 e saem 4. 8 mais 4 igual a 12. Primeira lei de Kirchhoff obedecida aqui. Ok? Muito obrigado por assistir a mais essa videoaula. Vejo vocês na próxima resolução de exercícios sobre o tema eletrodinâmica. Um grande abraço.